Boa noite a todos. Eu e o Rafael, nós vamos apresentar um pouco sobre adubos foliares. A adubação foliar, ela não pode ser confundida com o manejo de solo. O manejo de solo é essencial, primordial e deve ser feito sempre. A adubação foliar deve ser um complemento para a planta. A função dela, quando a gente faz a cauda e vai pulverizar a plantação, tem que tomar cuidado, claro, com a distância que vai ser colocada ali o jato, né, sobre a planta, para não machucar e ficar depois suscetível a patógenos. E a intenção é que a adubação foliar ela é mais rápida. Quando você coloca diretamente ali a cauda sobre a planta absorve ela mais rápido. Então é interessante usar a adubação foliar quando você olha a planta e você sabe que ela precisa de alguma coisa para ontem, porque o mecanismo dela é mais rápido. E as folhas, conforme você olha elas, além de ser mais rápida, você tanto pode fazer a cauda para prevenção quanto para correção de alguma coisa. Nós temos um exemplo que é a cauda borgalesa, quando a gente pulveriza ela tem cobre, que ela protege a planta contra fungos e bactérias, tá? Mas ela é uma prevenção. Tem outros que no caso, né, eu falado sobre o boro, quando você olha uma planta e você vê que está faltando algum micronutriente, é onde você pode ir atrás e fazer esse manejo via foliar. Adubação foliar e adubação convencional. A adubação convencional é que a gente está mais acostumado, né, que é através do solo, onde a planta vai absorver pelas raízes. E a adubação foliar é diretamente como o nome já diz, é diretamente na folha, né? Comparando ao ser humano, a adubação convencional seria o alimento de cada dia, que a gente almoça, a gente janta, a gente está comendo todo dia, né? Então é um alimento que supre todas as nossas necessidades, né? No caso da planta, todos os nutrientes. Já a adubação foliar seria uma injeção, uma vitamina, assim, quando a gente está doente, a gente precisa de uma injeção diretamente na veia, né? Que é como se fosse isso, né? Então seria uma forma de suprir o nutriente de forma bem rápida. Né? Aqui as condições ambientais, temperatura e umidade relativa. A temperatura para adubação foliar é interessante que seja feita nos períodos mais frescos do dia, normalmente os períodos da manhã, né, pela manhã, e no final da tarde, porque ela vai manter a cauda por mais tempo em cima da folha e vai evitar evaporação rápida, né? Já a umidade relativa, quanto maior a umidade, mais tempo vai ficar, né, esse nutriente para a planta absorver. As características da planta, a idade da folha é interessante que seja nas folhas mais jovens, porque ela tem maior absorção, por ser uma película mais fina, e a superfície foliar quanto mais fina a cutícula e o número de estômatos, ela favorece a absorção. Uma curiosidade é que se você for fazer a adubação foliar, é interessante que seja na superfície de cima e na parte de baixo da folha, porque a parte de baixo da folha tem mais estômatos, né? As características da cauda. A correção do pH, ela faz com que, não sendo muito ácido, não sendo muito básico, ela faz com que a planta também absorva melhor, né? Os aditivos. Na formação da cauda é interessante colocar os adesivos, né? Que faz com que espalhe melhor essa cauda e também faz com que a folha absorva. Aqui o diagnóstico. Sempre que for fazer a adubação foliar, precisa muito que faça a análise da folha, né? Análise foliar. Porque
assim você vai saber o que realmente a folha está precisando, não vai pôr nada a mais, né? Um momento, como eu tinha falado, nos momentos mais frescos do dia, a cobertura, a cauda tem que cobrir uniformemente a folha, incluindo a parte inferior. A dosagem, tem que tomar cuidado com a dosagem, seguir a dosagem do fabricante, porque pode ocasionar a queima das folhas, né? Uma superdosagem. E a compatibilidade. Se for misturar alguns defensivos, alguma coisa junto com o adubo foliar, tem que ver se é compatível, para não ter reações indesejadas, né? Aí no mercado a gente encontra esse adubo foliar disponível em pó e em líquido. E eles oferecem tanto macro e micronutrientes, tanto NPK quanto manganês, magnésio, cobre, cloro, zinco, cálcio, boro, enxofre e molibdênio. E aí eu peguei 2 exemplos só para mostrar, tá? Peguei esse daqui, que é o coquetel, ele é um galão de 20 litros. Hoje no mercado ele sai a R$ 395. E aqui em cima fala, não dá para enxergar muito bem, mas é nitrogênio, manganês, magnésio e zinco que ele tem disponível. E as culturas que ele atinge é o citros, o café, os cereais e o hortifruti. Esse é um líquido. E também tem um pó, que é o Vita Spray. Esse é um coquetel, que é o Vita Spray. Hoje 1 quilo está saindo R$ 130. E ele já tem um monte, aqui em cima não dá para enxergar, mas é o NPK, esses 3 primeiros, e depois vem os micronutrientes, o boro, zinco, cobre, manganês, molibdênio, tá aqui. E ele atinge as plantas ornamentais, soja, milho, cereais, café, hortaliças e frutas. Aqui as formas de fazer adubação foliar, né? É lógico que em grande escala teria que ser no caso do drone, a aviação agrícola, né? Mas a adubação que é feita pela bomba costal ou até mesmo implemento, né, pulverizador no trator, ela atinge mais essa parte que eu falei, que é a parte da superfície e a parte de baixo, né? Então, se for em pequenas propriedades, pequenas culturas assim, seria interessante fazer pela bomba costal, mas como não é possível em grande quantidade, aí acaba usando esses que eu falei.